Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E eu quero agradecer muito a caixa com os presentes que vocês me deram. Eu amei imaginar de quem seria cada mão que tá carimbada na caixa que eu recebi. Eu fiquei muito feliz com a pintura da mão de vocês na caixa e de receber também a caixa, né? Foi um pouquinho de cada um de vocês que veio aqui no meu coração, a lembrança de cada um. E mesmo os que não fizeram, foram representados pelos que fizeram, né? Todas as crianças e todos os adolescentes do CCA inteiro estão representados nas pinturas das mãos que vieram na caixa, não é mesmo? E vou aproveitar que vocês, né, fizeram um ato tão bonito para me presentear, que eu tô aqui no grupo de risco em casa, né, não posso sair, tenho que fazer a quarentena isolada em casa. Aproveitar que cada um contribuiu um pouquinho com a sua mão e vou contar uma história também onde cada um contribuiu com o que podia. Vamos ouvir? Era época de Natal e seguia uma caravana com viajantes lá no sul da Europa. Vendo que o tempo estava com uma nevasca muito forte, eles resolveram parar e se abrigar numa caverna. Quando todos estavam descansando um pouco, alguns dormindo também, eles começaram a ver que estava vindo uma tempestade lá de longe. Com medo que a tempestade chegasse ali, eles resolveram viajar tomando um rumo para o sul, onde eles encontrariam terras mais quentes e onde a neve não estaria cobrindo todos os alimentos. E assim, fugindo da nevasca que estava chegando e se aproximando naquela localidade, eles arrumaram suas coisas rapidinho, ergueram a barraca e os viajantes saíram às pressas e foram embora. Porém, eles não deram conta de que se esqueceram de um membro do grupo. Eles haviam esquecido um pequeno menino, uma pequena criança, que ficou dormindo ali, dentro do abrigo, dentro daquela caverna. A criança, depois de um tempo, acordou e não ouviu ninguém. Só tinha um grande silêncio. Então, ela resolveu sentar e esperar um pouco para ver se alguém voltaria para buscá-la. Vendo que ninguém voltava para buscar, a criança começou a gritar e chamar pelos seus parentes, pelos seus amigos, mas a única coisa que ela ouvia era a própria voz, com o eco que batia na parede da caverna e voltava para o ouvido dela. E ela gritava e só ouvia o eco da própria voz. Tem alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Quem é que tá falando? Falando. Sou eu?
eu, eu. E a criança percebeu que era o som da própria voz dela. Ela esperou um dia, uma noite, mas não aguentou esperar mais. Ficou com muita fome e resolveu sair da caverna e ir em busca de alimento. Ela andou com fome e frio. Chegou num povoado. Encontrou uma luz acesa numa janela de uma casa e resolveu bater lá. Ela bateu na casa de uma senhora que passou o dia inteiro limpando seu sofá, sua sala, seus cristais. Passou o dia inteiro limpando e lustrando toda a sua casa. Pois no dia seguinte seria a noite de Natal e ela queria tudo muito bem limpo, lustroso, bonito e cheiroso para o dia da chegada do menino. Quando ela ouviu a porta batendo, ela parou o que estava fazendo, parou de limpar a casa e foi abrir a porta. Quando ela olhou para fora, viu aquele menino tão franzino, tão maltrapilho, ficou logo nervosa e disse: sai de cima do meu tapete, não vês que eu acabei de limpar? Vá embora daqui antes que você suje a minha varanda toda. O menino, assustado, resolveu não falar nada. Saiu correndo. Com fome e com frio, foi ficando fraco e no meio do caminho ele foi olhando para ver se tinha outras casas com as luzes acesas. E ele encontrou uma casa e foi lá e bateu. Essa casa era a casa de um marceneiro. O marceneiro tinha passado a última semana inteira trabalhando, fazendo móveis para sua casa, fazendo cadeiras, fazendo mesas para a grande festa da chegada do menino, para a chegada do Natal do dia seguinte. Quando ele ouviu a porta batendo, ele ficou muito nervoso, pois ele estava trabalhando já há mais de uma semana. E como ele estava trabalhando e não gostava de ser interrompido, ele foi bem bravo na porta. Quando ele abriu e viu uma criança na sua porta, ficou mais nervoso ainda e disse: não vês que estou trabalhando? Como ousa me interromper? Vá embora logo daqui. O menino nem chegou a pedir ajuda, nem chegou a pedir um pouco de alimento ou coisa assim. Foi logo sendo mandado embora. Já sem força, o menino foi andando devagar na nevasca com muito frio, chegando até uma casinha, onde ele subiu na varanda da casinha e bateu na porta. Nessa terceira casinha, uma moça, que era viúva, estava com um filho no colo. Quando ela olhou pela janela e viu um menino tão maltrapilho, ela ficou com medo e achou que deveria mandar aquela criança que estava lá fora embora, pois era tão maltrapilho e tão magrinho que não deveria ser uma boa companhia para o filho dela. Quando ela abriu a porta, o menino pediu ajuda, pediu alimento. E ela, com medo, disse: vá embora, você não é uma boa influência para o meu filho. E abraçou o filho dela, fechou a porta e correu para dentro de casa. O menino, muito triste, já sem forças, andava muito fraco pela neve. Foi cair na varanda da casa de um velho aldeão. Era uma das últimas casinhas daquela aldeia. Quando ele já estava fraco e caído na varanda do aldeão, o aldeão ouviu o barulho e foi correndo na sua varanda para ver o que tinha acontecido, que barulho era aquele. Quando ele abriu a porta, ele não viu ninguém e de repente ele olhou para o chão
e viu uma criança caída, desfalecida, deitada em cima do seu tapete. Ele pegou a criança no colo, enrolou num cobertor, colocou no pé da lareira, bem quentinho, e fez um escaldapés. Colocou os pés do menino viajante dentro de um balde com água bem quentinha. Deu um pouco de sopa, deu um pouco de água e o menino foi recobrindo suas forças e foi ficando bem de novo. O menino ficou lá olhando a lareira queimar, as chamas, ficou olhando o foguinho da lareira. Enquanto isso, lá na casa da velha que gostava de fazer limpezas, ela estava esperando o Natal chegar, mas ela não estava feliz, estava muito triste. Estava sentindo uma infelicidade grande e ela pensou: do que me adianta uma casa tão limpa, tanta comida na mesa, tantos pratos, talheres e cristais bem lustrados, bem lustrosos, se eu não tenho ninguém para compartilhar? Se ao menos eu tivesse deixado aquela criança entrar, ela poderia agora estar me fazendo companhia para a noite de Natal. Então, a velha ficou muito triste e teve uma ideia. Foi até o seu armário, abriu a porta e pegou o maior pão que ela tinha em casa e disse: vou atrás daquele menino. E saiu atrás da criança. Na outra casa, o marceneiro, sentado em sua cadeira, estava se sentindo muito orgulhoso, mas estava um pouco irritado e pensou: do que me adianta tantas cadeiras se não tem ninguém para sentar em pelo menos uma delas para me fazer companhia? Então ele lembrou do menino que bateu em sua porta pedindo ajuda e pensou: se ao menos eu tivesse deixado aquela criança entrar, talvez agora, na noite do nascimento do menino, eu teria ao menos uma companhia para sentar ao meu lado nesta cadeira. Então, ele teve uma ideia. Juntou um monte de madeiras e lenha, pegou um pouquinho de vela e fósforo e saiu atrás do menino lá fora. E na outra casa, a viúva com o seu filho também estava esperando o Natal chegar, muito ansiosa, mas ela olhava para o seu filho e via a criança brincando sozinha. E isso foi deixando ela muito triste, pois o seu filho brincava e depois parava, brincava e depois parava. E ela pensava: se ao menos ele tivesse um amigo para brincar na noite de Natal ou para trocar os presentes, eu seria uma família muito mais feliz. Então, ela lembrou da criança que bateu em sua porta e pensou: será que ele seria uma boa companhia para o meu filho? E ela concordou que sim, pois uma criança só traz alegria para uma casa. Então ela pegou seu filho no colo, abriu o armário, pegou algumas castanhas, colocou dentro de um recipiente e saiu atrás do menino. Todos eles seguiram as pegadas que o menino deixou na neve, e as pegadas foram dar bem na varanda do velho aldeão. Todos eles ali se encontraram na frente da casa do velho aldeão e bateram na porta. O velho aldeão pensou: quem será uma hora dessas?
e foi lá abrir a porta. Quando ele abriu a porta, ele viu tanta gente trazendo tantas coisas e convidou as pessoas para entrar. Perguntou se as pessoas precisavam de alguma coisa, se estavam querendo alguma ajuda. E todas elas entraram. Quando ele viu que cada uma trazia alguma coisa, ele ficou muito feliz. E o menino, lá dentro, sentadinho no sofá de frente para o fogo, de frente para a lareira, olhou para aquele monte de pessoas ali, reconheceu cada uma delas e deu um largo sorriso de felicidade, pois ele reconheceu cada uma daquelas pessoas. E aquelas pessoas ficaram muito felizes com o sorriso do menino. Então, o velho aldeão teve uma ideia e disse: já que cada um trouxe um pouquinho de cada coisa, por que não comemoramos todos juntos o Natal aqui em casa? E todos aceitaram. Colocaram o pão sobre a mesa, colocaram as castanhas e o pote sobre a mesa, pegaram a lenha e as madeiras e colocaram dentro da lareira com o fogo, e todos riram muito e passaram a ceia de Natal todos juntos, cada um contribuindo um pouquinho para a noite de Natal ser mais feliz. E a nossa história fica por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado.